Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo nesta manhã. Hoje nós estamos já no dia de quinta-feira desta semana e nós estamos hoje estudando a nossa lição, as primícias dos que dormem. Eu quero dizer para você que é uma lição importantíssima, por isso o meu convite a você, que você seja muito bem-vindo na nossa Sala da Esperança, aonde nós vamos agora estudar 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, Deuteronômio 26, verso de 1 a 11. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, aprender um pouco mais das verdades de Deus e a importância, desta festa das primícias. Qual era o significado desta festa das primícias? O que Paulo está dizendo, a respeito de Jesus como as primícias dos que dormem. Tá? Eu quero pedir a bênção de Deus em oração junto com você, meu irmão, minha irmã, para que Deus nos abençoe, iluminando aí a nossa mente para nós conhecermos melhor a vontade de Deus. Vamos orar? Ó Deus querido, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós estamos tendo de, nesta manhã, desta quinta-feira, podermos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, e podermos estudar conhecendo mais a respeito da Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok, meus queridos, as primícias dos que dormem, Paulo, ele diz que Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Tá? Paulo está dizendo aqui que Jesus, naquela manhã da ressurreição de domingo, no primeiro dia da semana, depois de 3 dias que ele estava ali no sepulcro, queridos, Jesus, ele ressuscitou glorificado. Claro que Jesus ressuscitou com corpo humano, assim como ele morreu, como nós somos humanos, Jesus também o era. Jesus, ele revestiu a sua divindade da humanidade para ele se tornar um como nós e para morrer por nós, para nos salvar. Tá? Se Jesus não tivesse revestido a sua divindade na humanidade, então Jesus não poderia ser o nosso Salvador. Tá? Porque ele seria tentado assim como Adão e Eva foi tentado lá no Éden. Tá? E Jesus também seria tentado e ele deveria resistir às tentações assim como ele resistiu. Lembra das tentações que Jesus sofreu ali por Satanás, ali quando ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ele passou ali 40 dias e 40 noites, em comunhão com Deus, em oração, em vigília. Tá? E o inimigo aproveitou esta oportunidade, já que Jesus estava ali sem comer, imaginava ele que Jesus estava fragilizado, fraco, e claro, o corpo de Jesus estava mesmo, mas só que Jesus estava fortalecido, a sua fé, a sua confiança em Deus, para que Deus o guiasse no seu ministério. Jesus estava fortalecido. Jesus venceu as tentações, que Adão e Eva não venceu no Éden. Então, por isso, Jesus poderia ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Queridos, então Jesus, ele ressuscitou glorificado. Porém, alguns traços do sofrimento de Cristo na cruz, Jesus levantou do sepulcro, por exemplo, com as mãos, os pés, ainda com a cicatriz, o seu lado que foi transpassado também com cicatriz, tá? E Jesus permanece
com as suas mãos e os pés, né? Enfim, os ferimentos que ele foi ferido permanece, né, com essas cicatrizes, embora curadas, saradas, mas ali está o sinal da cruz, tá? A tortura do pecado, a malignidade do pecado está ali manifestada através das cicatrizes de Jesus e permanecerá para sempre. Então, todas as vezes que você olhar para Jesus, você vai ver ali os sinais da sua redenção, os sinais da sua salvação, os sinais do milagre, não é, de Jesus ter te libertado da escravidão do pecado. Tá? Agora, como que os filhos de Deus, esses que são queridos, ressuscitados quando Jesus voltar, como que eles ressurgirão? Claro que ressurgirão também glorificados, assim como Jesus. Porém, não ressuscitarão com nenhum traço do pecado, nenhum traço ali, né, do sofrimento que passou por aqui enquanto esteve nesta terra. Porque o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, queridos, então nos dá este privilégio de podermos sermos totalmente restabelecidos, totalmente transformados, né, sem nenhum traço do pecado ou da morte. Ok? Pois bem, Jesus como primícias, né, dos que dormem. Queridos, Jesus, ao ele ressuscitar, tá? E também aqueles que ressuscitou juntamente com Jesus, né, como demonstração, né, os primeiros ali como primícias, né, como demonstração de forma bem clara de que todos aqueles que dormem no pó da terra, né, que desceram ali, crendo na promessa de Cristo, ressuscitarão também da mesma forma como Jesus ressuscitou. Tá? Talvez você pode pensar assim, mas por que Jesus é a primícia dos que dormem se Moisés ressuscitou antes, se houve algumas ressurreições antes de Jesus? Queridos, Jesus é a primícia, como o primeiro dos ressurretos, porque Jesus é a garantia total da nossa ressurreição, inclusive daqueles que ressuscitou antes, como no caso de Moisés, né? Como nós vimos ali o filho da viúva de Naim, né? A filha de Jairo, né? Como também Lázaro, né? No Antigo Testamento nós conhecemos outras, pelo menos mais duas ressurreições que aconteceu ali, como o filho da pobre ali de Sarepta, né? Enfim, queridos, nenhum desses teria ressuscitado se Jesus não viesse a morrer e ressuscitar por cada um de nós. Então, Jesus é a garantia total da ressurreição dos que dormem. Ok? Muito bem. Outra coisa que eu quero mencionar aqui com vocês, meus queridos, o que significa primícias? Tá? Para nós entendermos um pouco, nós temos que andar um pouquinho na história e voltarmos, por exemplo, no começo, quando o povo de Israel estava ali entrando na Terra Prometida, né? E então Deus, através de Moisés, através daqueles que estavam conduzindo, né, os sacerdotes, enfim, o povo de Israel, para entrar na Terra Prometida, foi ali ensinado, queridos, que quando eles fizessem, né, algumas plantações, ao entrar ali na Terra Prometida, já estiver estabelecido, morando ali, né, e quando viesse o tempo da colheita, então os primeiros grãos, tá, a primeira colheita que eles colhessem deveria separar para
como oferta para Deus. Então, eles tinham uma festa, né, que chamava a festa da colheita. E ali reunia todo o povo de Israel para adorar a Deus, para agradecer a Deus, glorificar a Deus, porque tudo que eles havia colhido não era por outra coisa senão por um milagre de Deus. Porque quem de nós podemos, queridos, plantar um grão, né, e fazer com que ele germina, fazer com que a chuva venha, com que o sol nasce, né? E então aquele grão germina, ele cresce e ele vem a produzir fruto. Quem de nós podemos fazer tais milagres como esse? Só Deus, tá? Só Deus que pode fazer. Então tudo, queridos, que nós temos, tá, procede de Deus, vem de Deus, não é de nós mesmos, tá? E a forma como o povo de Israel deveria oferecer, né, ali os primeiros frutos da colheita como uma oferta de gratidão a Deus era uma forma clara de dizer para Deus que Deus, né, era aquele que realmente supria todas as suas necessidades. É Deus que supre todas as nossas necessidades. É Deus que nos dê saúde, tá? É Deus que nos dá trabalho, é Deus que nos dá inteligência, nos dá sabedoria. Então, queridos, tudo vem de Deus, tá? Então, aquela demonstração daquela oferta que eles entregavam era de forma muito bem clara, demonstrando, né, o quanto eles eram dependentes de Deus, quanto nós somos dependentes de Deus, tá? Da mesma forma, Jesus, como a primícia dos que dormem, queridos, quem de nós poderemos trazer alguém, por mais que nós amamos, por mais que nós queremos o bem, por mais, sabe, que nós temos uma amizade forte com esta pessoa, sabe, um ente querido, tão próximo da gente, mas que foi levado para a morte, quem de nós poderemos trazer esta pessoa de volta? É só Jesus. Só Jesus que pode fazer. Então, queridos, é por isso que Jesus é a primícia dos que dormem. A ressurreição de Jesus é a total garantia de que nós, né, teremos os nossos entes queridos que foram, tá, que viveram conosco, que estavam sempre conosco, né, que ia para a igreja conosco, que adorava a Deus conosco, que cantava conosco. E quanta saudade nós temos de tantas pessoas queridas. Eu, por exemplo, conheci muitas pessoas amadas que foram separadas pela morte, queridos, mas eu posso ter certeza que esses entes queridos vão retornar. Jesus vai trazer de volta, porque Ele tem o poder de operar esse grande milagre. Você pode ter certeza, queridos, que Jesus vai trazer de volta os nossos entes queridos. Se nós também formos para os sepulcros antes de Jesus voltar, podemos descer com esta certeza de que seremos também ressuscitados, ressurgidos, totalmente, queridos, glorificado, imortalizado para a honra e para a glória de Deus para toda a eternidade. Jesus pode fazer isso conosco, por cada um de nós. Tá? Então, queridos, esta lição ela é extraordinária, ela é muito importante porque ela traz esperança, ela traz conforto para o nosso coração. Sabe, a morte é um intruso que traz tristeza, traz desconforto, traz, sabe, choro, clamor. A morte é um inimigo, queridos, que jamais nós queremos associar. A morte é o inimigo mais terrível que nós temos, mas ela já foi vencida por Cristo Jesus. Sabe, ela já não tem mais poder em Cristo Jesus. Jesus é a essência da vida, é o dono da vida. Então, queridos, que Deus abençoe você,
Que Deus abençoe a sua família, os seus entes queridos. Que Deus te ajude você a esperar, confiar, aguardar, sabe? E permanecer cada dia firme, sabe? Nos caminhos, nos ensinamentos da palavra de Deus. É só ela que pode, então, nos ajudar a permanecer nesta fé, nesta certeza, nesta confiança em Cristo Jesus como a primícia dos que dormem. Fica com Deus, um forte abraço. Até logo, se Deus quiser, estaremos de volta na nossa sala, estudando um pouco mais da palavra de Deus. Obrigado por você sempre estar comigo.